Estamos online, tá? Com som. Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao FABC aí. Muito obrigado por terem se inscrito aqui na nossa atividade. E, bom, meu nome é Guilherme, eu sou o atual capitão da equipe Sirius, e hoje eu vou contar um pouquinho mais para vocês de como funciona a nossa equipe, quais são os nossos principais objetivos, no que a gente está trabalhando, mostrar um pouco da nossa evolução também, porque a gente é uma equipe bem nova, então a gente tem aí um ano de existência aqui na faculdade. Então, espero que vocês gostem e sintam-se à vontade para mandar qualquer dúvida aí no chat, que a gente vai estar procurando responder o máximo possível de perguntas de vocês. E não se preocupem muito com os slides, a gente vai estar disponibilizando ele para vocês em breve. E também quanto à questão dos certificados de presença, a gente tem o contato de vocês pela plataforma que vocês se inscreveram e a gente vai estar disponibilizando depois nas nossas mídias sociais aí. Então é só acompanhar e vamos lá. Bom, primeiramente, o que é a Sirius, né? O que é a nossa equipe? A nossa equipe é uma equipe que é focada na universidade para pesquisa e desenvolvimento de nanosatélites, mais em especial CubeSats. Mas o que são CubeSats? Os CubeSats são também conhecidos como nanosatélites, ou seja, eles são uma classe de satélites muito pequenos. E ele foi um conceito que foi criado na década de 90, justamente para facilitar e baratear o acesso ao espaço. Porque, como é de conhecimento comum, a gente sabe que projetar, testar e lançar um satélite não é uma missão barata. E justamente para também dar uma contextualizada em como os CubeSats são relevantes hoje em dia, nessas duas imagens que a gente tem na, na nossa região direita aqui do vídeo, a imagem superior é do programa Elana, que ele foi criado para a NASA, para o desenvolvimento e envio de CubeSats que foram feitos por alunos do Fundamental e do Ensino Médio, para ser colocado em órbita. E a imagem de baixo é do lançamento de uma constelação de CubeSats por uma empresa privada. Então, os CubeSats, ao contrário de muitos satélites grandes, eles não são dependentes de grandes agências de lançamento, grandes agências espaciais, ou também somente focados em pessoas que já têm uma grande bagagem. Os CubeSats eles são amplamente abertos, são amplamente inclusivos. E uma das características interessantes também dos CubeSats são justamente as suas dimensões, ou, ou a sua geometria, que é justamente o que dá o nome a esse satélite. Como o próprio nome diz, a geometria dele é de um cubo, e a gente chama essa dimensão padronizada de U. Cada U é uma unidade de 10 por 10 por 10 centímetros, com uma massa máxima de 1,3 kg. Então, é um cubinho bem pequeno mesmo. Então, os CubeSats são uma classe de satélites que realmente são bem portáteis, bem compactos e de grande utilidade. Uma outra característica interessante deles é que nós podemos fazer uma espécie de empilhamento dessas geometrias para a gente obter geometrias maiores, para poder estar acomodando alguns tipos de experimentação científica e algumas outras coisas que a gente vai estar comentando aí ao longo da nossa apresentação também. E agora, para também dar mais uma contextualizada no que a gente está trabalhando, na evolução dos nossos projetos e até o qual realmente é o nosso objetivo, né? Porque só desenvolver um CubeSat por desenvolver fica meio em aberto, né? Nós desenvolvemos CubeSats para participação em competições, né? E agora a gente vai estar passando um videozinho aí que nós fizemos para fazer a inscrição, né? Numa das competições que a gente participa. Eu acho que vai ser interessante também, porque ele conta um pouquinho da nossa história, da nossa evolução como equipe, e acho que vai ser bem interessante para vocês aí darem uma olhada. Sou Felipe Menosso, líder do administrativo da equipe Sirius. A equipe Sirius surgiu de uma ideia no ano de 2017 e nós desenvolvemos e oficializamos perante a universidade no ano de 2019.
Nós obtivemos duas participações na competição do INPE. No ano de 2018 nós fomos como observadores para entender melhor como que funcionava até a divisão de subsistemas. E no ano de 2019 nós levamos o projeto Alpha. Para essa terceira edição, nós estamos aumentando tanto em complexidade de nível controlador, quanto de estrutura da equipe. Então nós vimos a necessidade de abrir um processo seletivo. Nós temos atualmente 15 membros distribuídos nos subsistemas. Então o administrativo utilizou esse ano como diferencial o padrão europeu de projetos aeroespaciais, o ECSS. Então ele serviu como base para a montagem do projeto executivo, que determinará os passos até a data próxima da competição. Então, o nosso administrativo ele é composto também por representantes de vários subsistemas atuando na parte técnica e ajuda na tomada de decisão técnica para a equipe. E como diferencial, nós temos nossa carga útil, um detector Geiger, o que dá nome ao nosso projeto, que é o Projeto Lepton. Meu nome é Guilherme, eu sou líder de projetos da equipe Sirius, da Universidade Federal do ABC, e eu vou contar um pouquinho da nossa história das participações nas competições de Cube Design. Nossa primeira participação ocorreu na segunda edição da competição Cube Design, no ano passado, onde nós levamos o projeto Alpha, que nasceu com a intenção de ser uma plataforma básica, capaz de replicar todo o funcionamento dos subsistemas essenciais de um CubeSat. Para esse ano, nós estamos levando o projeto Lepton, que é uma versão atualizada e melhorada do projeto Alpha, com subsistemas multiprocessados, capazes de permitir a nossa participação em todas as missões e testes ambientais. Nós esperamos para essa competição, aliás, nós definimos como meta para essa competição a pontuação mínima e intermediária em todas as fases da competição. E dentre as principais mudanças entre o nosso projeto do ano passado para esse ano são as dimensões de 1U para 2U e o tempo de projeto, pois o projeto deste ano já está sendo implementado e testado e está em fase final de prototipagem. Bom, pessoal, espero que com esse vídeo vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor da nossa origem, de como a gente vem evoluindo, de qual que é a nossa proposta para as competições, especialmente para essa competição que a gente está trabalhando agora com o projeto Lepton. E bom, já peço também um pouquinho de paciência aí para vocês, por causa que é a nossa primeira vez aqui, né, fazendo uma stream aqui no YouTube, então qualquer probleminha técnico também aí sobre áudio, essas coisas, comentem no chat aí que vai estar ajudando a gente a melhorar. Mas, bom, tudo bem, a gente participa de uma competição de nanosatélites, né, de CubeSats, mas efetivamente o que é uma competição de CubeSats? O que se faz nessa competição e, enfim, como os projetos são avaliados e o que manda, quais são os requisitos, né, para a gente estar participando. Então, bom, a competição que a gente participa é a Cube Design, que é uma competição que ela é organizada pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e é bem interessante porque, na verdade, ela é uma competição organizada pelos alunos da pós-graduação de lá. Então, é uma competição bem ampla, bem interessante. Ela nasceu em 2017, então também é uma competição extremamente recente. E, atualmente, ela possui 5 classes para participação, né? Que seriam as competições de CubeSat, CanSat, MoCap, Data Science e ArcSat. A gente da Cirio participa da categoria de CubeSat, levando um projeto representante de forma anual. Então, a gente dedica o nosso ano ao projeto, desenvolvimento e otimização de um projeto para levar para essa competição. Mas, bom, e o que exatamente se faz numa competição de CubeSat, né? A Cube Design ela é uma competição que dura 3 dias, nos quais a gente realiza diversas missões para justamente estar validando os sistemas e o funcionamento geral do projeto, tentando trazer ao máximo uma similaridade com o que a gente encontraria no processo de testes e validação de um satélite real. E, muito além disso, a gente não para por aí nas questões de ter missões para validar, então, testes para validar, sei lá, estrutura, subsistemas, alguns dos subsistemas que a gente está discutindo mais a fundo aqui. A gente também tem uma temática da competição, que é justamente o que dá o objetivo ao nosso projeto,
que no caso dessa edição em específico é a do sensoriamento remoto. Então, a nossa principal missão é justamente a simulação do imageamento de áreas de desmatamento e de desastres naturais. Então, isso amplia muito a nossa gama de trabalho. Bom, como vocês podem ter percebido no vídeo, a gente vem trabalhando no nosso segundo projeto, que é o projeto Lepton, para a participação dessa edição da CubeDesign. Então, justamente para a gente estar no nosso segundo projeto, eu gostaria também de já ressaltar um pouco de como foi a nossa evolução, como que a gente amadureceu como projeto, do nosso último projeto para esse, porque como a gente quer levar um projeto mais complexo, que consiga cumprir com todos os requisitos da competição, a gente realizou algumas principais mudanças, né, no nosso CubeSat, que é justamente alterar as dimensões dele, então, mantendo dentro do padrão que a gente apresentou, mas alterando essas dimensões, mudando o material de fabricação, mudando os processadores e as placas internas, então agora a gente não está todo concentrado em uma placa só, mas em diversas placas. A gente teve que remodelar nosso sistema de fornecimento de energia, porque a gente viu que ele é um subsistema muito crítico e que também precisa de muita atenção. E um dos aspectos mais interessantes também é justamente a missão e a carga útil que a gente vai estar carregando no nosso CubeSat e que a gente vai estar comentando um pouquinho mais para frente. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Glória, que vai começar a introduzir um pouco melhor cada subsistema que a gente tem aqui na Sirius. E lembrem-se aí, pessoal, qualquer dúvida é só ir mandando no chat. Boa tarde, eu sou a Glória, eu faço parte da equipe de estrutura e vou apresentar um pouco do nosso subsistema. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento do chassi, né? Que ele pode ser exemplificado como uma casca do CubeSat. Essa estrutura, ela faz toda a integração dos outros subsistemas e fornece um suporte, uma proteção contra os esforços externos que o CubeSat está exposto durante todo o seu período em órbita, né? Bom, durante a... Pode passar. Ah, não, desculpa, gente, eu esqueci de comentar. Algumas das nossas atividades praticamente se baseiam em... Glória, só te interrompendo aqui rapidinho. Você consegue falar um pouquinho mais alto? Que a gente está tentando aumentar seu volume, mas parece que está meio baixo. Jogos 3D e simulação computacional. Durante o teste a competição, são realizados os testes ambientais. Esses testes eles se dividem em dois. O teste de vibração, que vocês podem ver pelo vídeo, e o teste de ciclagem térmica. O teste de vibração, a estrutura é submetida a variados esforços e estímulos que provocam modos de vibração. E quando esses estímulos possuem frequências próximas às frequências naturais Desculpa, gente, tá saindo, tá certo? Eu vi o chat no YouTube, acho que teve um problema. Bom, continuando. Durante a competição são realizados esse teste de vibração. E aí, quando ocorre dos estímulos possuírem frequências próximas às frequências naturais da estrutura, que é o que a gente procura evitar, ocorre o fenômeno de ressonância. O que é esse fenômeno de ressonância? É quando a estrutura começa a ter oscilações com amplitudes elevadas, né? E causando, então, danificações e deformações na estrutura. Por isso que é importante, durante o projeto, realizar diversas análises estruturais para saber essas frequências naturais. E pode voltar o slide para saber essas frequências naturais e ter uma percepção dos seus possíveis comportamentos, né, no ambiente em que vai estar sendo exposto. No teste de... André, volta um pouco o slide porque passou. No teste de ciclagem térmica, o CubeSat ele é exposto em temperaturas extremas, né, de menos 10 graus Celsius a 50 graus Celsius. Essa situação ela acaba promovendo efeitos de contração e de dilatação, que acaba acelerando
o desgaste dos componentes internos, né? Então ela afeta tanto a parte externa, mas principalmente a parte interna, que é a parte dos componentes. Que, por exemplo, promove a fadiga de soldas em circuitos eletrônicos. E nisso reduz sua vida útil, né? No INPE, na Design, nós somos avaliados pela durabilidade do nosso projeto. Algumas das diferenças que os projetos carregam na parte estrutural, por exemplo, em relação à dimensão, como já foi mencionado, o Alpha ele foi desenvolvido no padrão 1U, né? E isso, juntamente com o fato de ele ter sido fabricado em impressora 3D, precisando desmembrar o CubeSat em vários componentes para poder realizar a impressão, e com isso, então, tendo que incorporar alguns mecanismos, alguns recursos de conexões, isso acaba meio que diminuindo o espaço disponível para a instalação dos outros componentes, né, dos outros subsistemas. Meio que já havia uma certa limitação dimensional e, de certa forma, incorporando pinos e parafusos, como, por exemplo, essas estruturas, essas orelhas que vocês podem ver na primeira e na terceira imagem, isso acaba meio que trazendo mais restrições para essa região aí, que vai estar entre as placas e os outros componentes. Né? Por isso que a equipe optou para um novo projeto, o padrão 2U, dando então mais flexibilidade e uma maior liberdade para os outros subsistemas. Já na questão material, desculpa, pode voltar. Já na questão material, é que eu fui beber uma água. Desculpa, gente. Na questão material, o Lepton está sendo fabricado em alumínio, que é um material resistente, mas ele é leve e maleável, então é fácil de ser trabalhado. E, por outro lado, o Alfa ele perde nessa questão de resistência, tanto pelas propriedades materiais, pelas propriedades do plástico ABS, quanto, novamente, pelo processo de fabricação. Porque, apesar dele ser da facilidade de você simplesmente desenvolver seu protótipo virtualmente, então imprimi-lo numa impressora 3D, a impressão acaba carregando falhas e imperfeições, né? Que impactam na fragilidade da estrutura. E outro ponto é que o Alpha ele não tinha antenas, né? E agora tanto o Lepton quanto o novo projeto, o reprojeto do Alpha, que é uma coisa que a gente está trabalhando para meios não competitivos, né, para meios didáticos, os dois vão estar trazendo essa novidade. E, gente, vocês estão me escutando? Porque Tenta falar um pouquinho mais alto, que eu acho que tá um pouco baixo. eu tinha tirado o fone de ouvido, porque acho que eu não ficava para falar e eu não vi o chat, gente. Vou aumentar aqui o som. Aí vocês me avisam. O Lepton e o reprojeto do... Peraí. O Lepton... Agora vocês estão me escutando? O Lepton e o reprojeto do Alpha, eles estão trazendo a antena junto na estrutura. Que a antena lá é responsável pela comunicação com o CubeSat, né? E junto com a nova missão, com novos focos, né? Novos objetivos, o Lepton ele vai carregar também câmera e outros dispositivos para detecção de raios cósmicos e o sensoriamento remoto. E, por fim, no modelo Alpha, também por ser o primeiro modelo da equipe, não teve muitas análises estruturais, né? Então ele também apresentou alguns problemas durante o teste de vibração e o teste de ciclagem térmica. Mas agora a gente está evoluindo com técnicas de análise de vibração, de carregamento e distribuição material, para otimizar ao máximo a estrutura do Lepton. O subsistema de estrutura ele também é responsável pelo mecanismo de abertura das antenas, e que
essa parte da comunicação, né, com o CubeSat. E, assim, durante o trajeto, durante a fase de lançamento, não é necessário que o CubeSat, que as antenas permaneçam abertas, né, acionadas, porque elas não são úteis nesse período. Então, elas permanecem fechadas por questão mais de espaço. Por isso que é importante ter um mecanismo de abertura. Assim que ela chega em órbita, é importante que tenha algum mecanismo capaz de acionar a abertura delas. E na competição, na Cube Design, elas não precisam ser funcionais, mas precisa ter esse mecanismo que simbolize, que abra algo que simbolize as mesmas. Antes de criar qualquer protótipo, qualquer exemplar físico, é importante que a gente esboce nossas ideias e faça testes com diferentes formas e diferentes configurações para a gente chegar no melhor modelo para o nosso projeto, né? E é nisso que a gente está evoluindo. A gente utiliza simulações computacionais para fazer diversos estudos, sendo de caráter mecânico, térmico ou elétrico, de acordo com a nossa necessidade, com um protótipo gerado virtualmente, né, em programas de modelagem 3D. E com isso a gente investiga, né, por exemplo, a deformação total e a tensão máxima suportada nos pontos da malha trabalhada. Uma outra forma de melhorar nosso projeto é com a técnica de otimização topológica, que nós estamos nos aprofundando. Ela proporciona uma melhor distribuição material, respeitando ainda as características da estrutura e descartando os elementos excedentes. E isso meio que traz uma redução também de custos desnecessários com esses elementos não necessários na estrutura, né? E isso também meio que você não precisa desenvolver um outro protótipo do início, novamente, e realizar todos os testes para entender a característica do seu exemplar e então fazer a comparação com outro exemplar. E isso meio que você ganha um tempo e ganha uma maior custo-benefício, né? Digamos assim. Para finalizar a parte de estrutura, eu gostaria de comentar que mesmo que vocês não tenham noção do curso específico que vocês vão fazer, esse subsistema vai te dar uma grande oportunidade de ter contato, né, com essas técnicas de modelagem 3D e simulações computacionais com o método de elementos finitos. Vocês vão desenvolver uma bagagem de conhecimento, né, que vão trazer também, vão incorporar na sua vida acadêmica, né, de certa forma. Então, ele pode te dar uma inspiração e querer também se seguir futuramente nessa especialidade, né? Se especializar nessa área. Então, fica aí a dica para vocês. Agora, falando um pouco do outro subsistema, da comunicação, eu mencionei que as antenas elas são necessárias para estabelecer a comunicação com o CubeSat. E é nisso que esse subsistema atua, né? No fornecimento, nessa possibilidade de trocar as informações entre uma unidade terrestre, uma estação terrestre e o CubeSat em órbita. Então, o subsistema de comunicação ele vai trabalhar em toda essa parte de telemetria e telecomandos aqui dos projetos da Sirius. No primeiro projeto, no Alpha, a comunicação ela foi feita usando frequência UHF, né? Que são as frequências ultra altas, que são as frequências de rádio. E foi feita numa plataforma no computador. Mas agora o projeto Lepton, a comunicação vai ser via Wi-Fi, através de um microcontrolador, esse USP32. E em parceria com o subsistema de dados, está sendo desenvolvida uma estação em servidor HTTP. E as atividades aqui desse subsistema envolvem, em grande parte, programação em Python 3, linguagem C, HTTP e conhecimentos em telecomunicação. Então, também é uma grande oportunidade para você desenvolver ou praticar conhecimentos nessas áreas, né? Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Ele vai falar um pouco com vocês.
Fala galera, beleza? Boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo e, bom, agora que acabaram de saber como o CubeSat ele se comunica, podem ter a curiosidade. Como ele é capaz de se orientar? Aqui na Terra a resposta é intuitiva, mas e lá para os confins do universo? Aí a coisa é um pouquinho diferente. De maneira geral, é bem simples. Primeiro, para determinação. Nós utilizamos sensores que serão responsáveis pela captação e interpretação dos dados, como, por exemplo, o giroscópio, você já deve ter ouvido falar, que mede a rotação do corpo ou sistema em 3 eixos. Temos também o acelerômetro, que, como o nome sugere, ele avalia pequenas acelerações ou vibrações, referenciadas em direção e sentido. E, por fim, opcionalmente, o magnetômetro, que identifica e analisa a presença de campos magnéticos. Estes três podem ser reunidos em um só módulo de microcontrolador, como a MPU do Arduino, que foi utilizado no projeto passado. Bom, uma vez determinada orientação, é preciso monitorar e restringi-la. Mas por quê? Mais para frente, nós vamos falar sobre o objetivo da missão da Sirius para a próxima competição. E como toda missão, você precisa assegurar que ela ocorra dentro dos conformes. E um satélite não é diferente. Por exemplo, se for necessário que ele transmita um sinal para um requerido ponto na Terra, é preciso que ele esteja na orientação correta. E mais além, caso ele sofra um distúrbio, seja colisão com algum corpo estranho ou até mesmo falha na propulsão, ele deve ser capaz de retornar à sua posição de equilíbrio. E para tal, nós utilizamos um mecanismo chamado roda de reação, que em conjunto com o motor vai gerar pequenos torques adequados para que o satélite se movimente pelo princípio da ação e reação, com sentido contrário, mas que não altera o momento angular total. Pode passar, André. Bom, como citei, vocês já sabem, a Sírio participa de competições por hora nacionais. As principais mudanças do antigo para o projeto futuro, em 2021, é a utilização de motor não escovado, ao invés do escovado, pela maior eficiência de uso e pela baixa necessidade de manutenção, e a implementação de um sistema com aquisição de dados mais robusto e confiável, como vocês puderam observar aí nos vídeos. Pode passar. Tá, Rodrigo, você já me explicou o que o subsistema faz e as projeções para a próxima competição, mas qual que é a nossa contribuição por lá? Basicamente, somos avaliados em 3 provas. Primeira, o satélite deve ser capaz de determinar a atitude em 3 eixos, a partir de um determinado ponto sobre a plataforma de testes. Segundo, se estabilizar em torno do eixo Z, a partir de uma velocidade aproximada de 60 RPM. E terceiro, apontar para 2 azimuths distintos por telecomando. Pode passar aí. Bom, caso você, ingressante ou veterano mesmo, tenha se interessado pela equipe, já tenha familiarização com a área de controle, ou seja meramente curioso em aprender, vai ter contato desde pequenos componentes elétricos e eletrônicos, até o projeto de sistema de controle em malha aberta ou fechada, com o auxílio de ferramentas de modelagem, como o MATLAB, além de, claro, absorver toda a base teórica da dinâmica de satélites. Pode passar aí. Beleza. Agora que já sabemos projetar, comunicar e orientar o nosso CubeSat, é preciso fazer com que esses subsistemas conversem entre si, além de trocar informações com os operadores. Aqui na Terra, com os operadores aqui na Terra. Para isso, a manipulação de dados ela analisa e desenvolve o software que ficará responsável por este compartilhamento. Pode passar. Um dos critérios de classificação para a próxima competição vai ser a utilização de um módulo de captura de imagem, o que seria impossível utilizando apenas um microcontrolador Arduino que foi utilizado no Alpha, no projeto Alpha do ano anterior. Pode passar. A solução encontrada foi integrar uma ESP32CAN, que também é um módulo, sobre uma relação de servidor-cliente HTTP, através de uma interface interativa, programada em HTML, CSS, JavaScript, essas linguagens de programação web. Conhecimentos dos quais você, que caso tenha interesse nesse subsistema, vai se aprofundar caso ingresse na equipe. Pode passar. Bom, como dito anteriormente, na terceira Cube Design será necessário utilizar um módulo de captura de imagem em uma prova que simulará um desastre ambiental. Então, nós, da Sirius, devemos ser capazes de tornar o satélite
identificar e analisar esse tipo de evento através de técnicas de visão computacional. Outro critério de avaliação será a carga útil, ou carga paga. Você já deve ter ouvido falar nesse termo no meio aeroespacial, mas vai entender um pouquinho melhor agora. Bom, pessoal, agora que já foram apresentados quase todos os subsistemas que nós trabalhamos na Sirius, vocês podem estar se perguntando também, tá, legal, temos vários subsistemas que são integrados entre si, mas o que realmente define qual é o objetivo do satélite? Além da competição, por exemplo, temos que cumprir com parâmetros. Naturalmente, esses parâmetros, esses objetivos, são responsabilidade do subsistema de carga útil, que é o responsável por definir e executar o projeto da missão, que pode ser desde um experimento que vai ser levado para a órbita, quanto até uma câmara de imageamento. Uma questão muito interessante desse subsistema na nossa equipe é que, anualmente, nós temos o objetivo de permitir que diferentes projetos científicos embarquem no nosso CubeSat. Então, nós gostamos da variedade e da integrabilidade que isso traz com diversas outras áreas que só tem a agregar para o projeto e para a equipe. No caso do projeto Lepton, nós vamos ter ambos, ou seja, um experimento e uma câmara de imageamento. A câmara de imageamento já foi citada anteriormente, que vai ser feita para simulação, né, do sensoriamento remoto, mas nós também vamos estar carregando um experimento que vai ser um detector de partículas carregadas. Mas o que é um detector de partículas carregadas? Bom, esse detector ele consiste num tubo de vidro que é carregado com um gás específico e que possui contatos elétricos nas extremidades. Basicamente, a gente pode fazer uma analogia a uma lâmpada, como vocês podem ver na imagem aqui desse slide. Tá, mas como ele funciona? Bom, quando uma partícula carregada atravessa esse tubo, ocorre um processo que a gente chama de ionização, ou seja, existe a geração de elétrons livres e íons, e o gás, dessa forma, se torna condutor. E quando esse gás se torna condutor, ele produz um pulso elétrico que vai ser registrado e pode ser transmitido, tanto de uma forma visual, como nessas plaquinhas que a gente encontra, por um LED, ou pode ser realmente processado por um microcontrolador e enviado para a gente como um tipo de telemetria, que vai ser o nosso objetivo da Sirius. Tudo bem, agora que nós sabemos qual é a nossa carga útil, o que na verdade ela está detectando, né? O que são essas partículas e o que geram essas partículas que a gente está interessado em detectar? Bom, os raios cósmicos são partículas com muita energia que têm origem tanto galáctica quanto extragaláctica. E quando esses raios cósmicos colidem na nossa atmosfera, sejam átomos ou moléculas, essa colisão, pela quantidade de energia que esses raios carregam, geram bilhões de partículas. E essas partículas são os que a gente chama de chuveiro atmosférico. E esse chuveiro atmosférico, ele é um fenômeno que pode ocorrer desde a atmosfera até o solo, ou ainda dependendo do tipo de partícula que é formado dessa colisão, como é o caso dos neutrinos, esse fenômeno se estende por uma distância infinitamente maior, uma vez que eles conseguem atravessar todo o planeta Terra como se fosse uma folha de papel. E a equipe Sirius usará um contador Geiger, né, que seria esse detector de partículas carregadas, e os dados que serão obtidos pela gente serão utilizados pelo grupo de raios cósmicos da UFABC, que é orientado pelo professor Marcelo Leigh de Oliveira. Então, caso vocês também tenham interesse por essa área, existe esse tipo de projeto acontecendo na universidade e eu super recomendo que vocês também deem uma olhada. Bom, temos agora quase todos os subsistemas, temos a carga útil, porém, falta ainda falar do subsistema que realmente dá vida a todo o CubeSat, que é o subsistema de suprimento de energia, que é justamente responsável pelo manuseio e fornecimento de energia elétrica a todos os componentes do CubeSat. Nesse subsistema, pelo seu tamanho, ele pode ser dividido em duas grandes classes, as classes de armazenamento e distribuição. A classe de armazenamento ela possui todos os componentes necessários para guardar energia, além de carregar as nossas baterias e fornecer algum tipo de energia extra, como é o caso dos painéis solares e das baterias. Já no caso da distribuição, a gente tem todos os elementos responsáveis pela condução da energia ao seu destino. Então, por exemplo, aqui a gente tem desde elementos como fios, para fazer alguns tipos de ligação, bem como outros componentes passivos, como transistores, resistores, e ainda no nosso caso, como a gente quer ter um controle muito maior sobre esse subsistema,
nós também teremos microcontroladores implementados nele. Bom, mas qual é a principal diferença de um subsistema de energia que estava sendo utilizado num CubeSat que era 1U para o nosso CubeSat atual, que é o Lepton, que é um CubeSat 2U? Bom, no nosso projeto Alpha, a gente tinha apenas um Arduino com todos os componentes. Então, o Arduino estava realizando todas as grandes funções do nosso CubeSat. Então, o consumo energético era baixo e a complexidade também não era tão grande. Mas agora, como a gente tem os subsistemas distribuídos e com diversos outros sistemas e componentes mais elaborados e que requerem um controle maior da energia que chega até eles, o subsistema de suprimento de energia do Lepton, ele tem um maior nível de complexidade. A gente também tem uma necessidade muito grande de monitorar e ter um controle térmico mais robusto, porque, como já foi comentado, uma das missões que a gente passa na Cube Design é a de ciclagem térmica, então nós temos que ter um cuidado especial aí com a temperatura das baterias, e a gente também tem toda uma questão da distribuição de energia por barramento, então justamente evitar o uso de qualquer tipo de fio de conexão externa, porque além das consequências mecânicas, como vocês sabem, as dimensões são muito pequenas, então a gente tem que embarcar todos os subsistemas de um satélite em um cubinho que cabe na nossa mão, só que mesmo assim a gente tem que tomar muito cuidado com o espaço, que é muito pequeno, além de ter uma estrutura de programação para a gente conseguir estar fazendo toda essa parte de distribuição e monitoramento mais complexas. Para a competição do INPE, o nosso principal objetivo com esse subsistema é justamente garantir que não só ele, mas como todos os outros subsistemas funcionem em conjunto após serem realizados os testes de vibração e ciclagem térmica, que são os testes que realmente vão exigir mais desse subsistema. E, além disso, esse subsistema é responsável por garantir que todos os circuitos elétricos usados no CubeSat funcionem em harmonia quando forem conectados juntos, porque qualquer coisa que a gente desenvolve de maneira isolada vai funcionar sem grandes problemas, sem grandes complexidades. Mas quando a gente une essas coisas é que realmente começam a nascer esses problemas. Tudo bem, mas o que são realmente as atividades que a gente trabalha nesse subsistema? Bom, o pessoal que trabalha no nosso subsistema de energia, principalmente durante a fase de projeto, trabalha muito com os conceitos de eletrônica analógica e digital. Então é bem interessante porque aprende-se muito sobre montagem de circuitos e projeto de circuitos, principalmente sobre questões de eletrônica de potência, alimentação. Então é uma área bem interessante. A gente também trabalha com alguns conceitos básicos da termodinâmica, justamente porque a gente precisa ter esse cuidado com a temperatura das baterias. Então a gente tem que fazer uma simulação, um sistema de controle. E a gente também tem toda uma questão de montagem de circuitos elétricos, soldagem, identificação de componentes, e além da programação de microcontroladores para a gente conseguir ter um controle maior. Além disso, tipo, como vocês puderam ver, ele é um subsistema que é responsável por uma parte muito crítica do CubeSat, que é justamente fornecer energia, porque sem ele nada mais funciona. E justamente por isso, ele é um subsistema que engloba conhecimento de várias áreas da engenharia. Então, nesse subsistema, a capacidade de aprendizado e de diversificação de conhecimento é muito grande e que qualquer engenheiro em graduação, e não só engenheiro, mas também diversos outros cursos conseguem tirar proveito. Então, é uma oportunidade muito interessante para quem quer mexer assim bastante com circuitos elétricos, com prototipagem, tem uma parte bem prática assim. E, bom, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar um pouco da nossa equipe aqui. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa aí por qualquer probleminha técnico que a gente tenha tido. A gente ainda está aprendendo aí. Mas agora eu gostaria de realmente abrir para vocês tirarem dúvidas aí de qualquer coisa que possa ter ficado desde o nosso projeto, da nossa equipe, processo seletivo. Se vocês também quiserem tirar dúvidas da faculdade, a gente está mais que aberto a responder. É só mandar no chat aí que a gente responde. Tem uma pergunta do Pedro Lima.
Ele perguntou como funciona o processo seletivo para entrar na Sirius. É uma boa pergunta. A gente ainda vai ter um processo seletivo nesse ano. Na verdade, a gente está trabalhando nele agora, então a gente está vendo como é que vai funcionar ele, os detalhes, justamente para a gente conseguir ter uma atividade bem legal, né? Porque, infelizmente, por causa da pandemia, a gente não vai conseguir se ver presencialmente. Mas a gente tem sim um processo seletivo, ele está previsto para acontecer no final do ano, então por volta aí de final de novembro, começo de dezembro, a gente está se planejando para começar ele por aí, e, e aí a gente vai estar divulgando. Eu estou vendo aqui algumas outras perguntas que são mais relacionadas com se precisa ter algum tipo de experiência para poder entrar, ou algum requisito como tempo de graduação. A gente não tem nenhum requisito como tempo de graduação ou experiência prévia, assim. Acho que quase todo mundo que entrou na Sirius aprendeu muito, assim, desde o começo. Assim, realmente é uma experiência muito diferente você ter tido uma experiência teórica, então ter tido uma aula, ter visto isso em algum lugar e realmente pegar isso e colocar na prática, que é onde você realmente aprende. Então assim, a gente não tem nenhum pré-requisito, assim, a gente realmente só tem ali o nosso processo seletivo, uma conversa, a gente também está estruturando algumas outras coisinhas, mas a gente não tem nenhum pré-requisito, não. A Sirius conta como horas complementares ou algo assim? Sim, todo mundo que participa de entidades, ao final de um prazo determinado de tempo, a gente fornece sim um certificado de horas. Eu não vou saber te falar agora de cabeça quantas horas são, mas você recebe sim. O Matheus Pereira, ele perguntou como eu tenho acesso às informações para saber quando abre o processo. Qualquer informação relacionada ao processo, ou aos nossos projetos, ou enfim, a qualquer coisa da equipe, a gente está sempre atualizando tanto a nossa página do Facebook quanto a do Instagram. Então, só seguir a gente lá, pessoal, que daí vocês vão ter todas as informações que vocês precisam e aí é por lá mesmo que vocês vão ficar sabendo. Além da competição do INPE, há outras competições que vocês participam. Existem sim algumas outras competições. No momento a gente só está participando da do INPE, porque dá muito trabalho fazer mais de um projeto ao mesmo tempo, mas a gente está sim se planejando também para ter essa experiência de ter mais de um projeto. Só dando alguns outros nomes, né? Além da competição do INPE, nós temos a competição da COBRUF, que é um outro tipo de competição bem geral aí do setor aeroespacial aí, então quem tiver curiosidade, super recomendo que vejam, porque eles também têm outras classes de competição, mas no momento a gente só está focando na competição do INPE. E perguntaram também se o processo seletivo para entrar na equipe precisa já selecionar uma área ou só dentro da equipe que maneja o pessoal nas áreas. A gente pede para que todo mundo, quando a gente abrir esse processo, a gente já vai dar a opção para você estar indicando a área que é do seu interesse, entre uma e duas áreas, e a gente internamente vai ver vai ver certinho como vai alocar isso aí, mas sempre buscando deixar todo mundo nas suas preferências. Imagina, pessoal, vamos perguntando aí que qualquer coisa que vocês quiserem saber aí, tanto deixa a coisa mais específica do projeto que vocês tenham curiosidade. A gente agradece aí pela presença de vocês aí, pessoal. É muito gratificante ver que vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado, né? E é uma experiência muito de aprendizado, tanto para a gente, então
tenho certeza que quando vocês entrarem aqui depois do processo seletivo, vocês vai todo mundo aprendendo junto, porque assim, a gente é uma equipe muito nova, a gente está formando esse tipo de conhecimento, e então vai ser algo bem conjunto mesmo. Quanto aos critérios usados no processo seletivo, assim, a gente ainda está definindo quantas vagas a gente vai estar abrindo para cada subsistema, e a partir daí a gente vai sentar com todos os subsistemas, conversar com eles e ver quais são algumas das principais necessidades, mas a princípio a gente não tem assim um pré-requisito especial ou algum tipo de habilidade prévia que a gente exija. A gente realmente precisa só de que a pessoa seja realmente curiosa e que esteja a fim de aprender, assim, porque é o processo que todo mundo passou aqui dentro. Quanto a programas e linguagens que a gente está usando, assim, algumas variedades. Então, linguagens, a gente está usando programação de microcontroladores, então C, C++. Para simulações, a gente está usando MATLAB, ANSYS e algumas outras ferramentas. E, deixa eu ver, programas são basicamente esses por enquanto. A gente também está programando em Python por causa de análise de imagens e além de algumas linguagens de programação web. Então, assim, a gente está, é uma gama bem ampla, assim, depende muito do subsistema. E, não, para quem é da licenciatura não tem diferença no processo seletivo. O processo seletivo é igual para todo mundo, então, tanto, assim, tanto a conversa que a gente vai ter, quanto alguma outra atividade que a gente está preparando, vai ser tudo igual para todos. Ah, muito bom saber que tem essa categoria de tecnologia na Twitch, bem interessante, que a gente está realmente querendo começar a montar mais conteúdo para estar divulgando. No momento a gente não temos parcerias ainda, né, porque a gente é uma equipe muito recente, então a gente ainda não teve tanta oportunidade de mostrar os projetos, mas isso é algo que a gente, assim, está buscando e não é algo que impede o nosso desenvolvimento do projeto. E, então, assim, se isso é algum tipo de preocupação, não tenham, porque, logicamente, seria um bônus, mas isso não impede em nada o nosso desenvolvimento. E sim, nós temos auxílio dos professores, então, nós temos um professor orientador, um professor co-orientador. O nosso co-orientador de equipe é o professor que é o coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial. O nosso coordenador é o professor Leandro Baroni. Então, nós sim temos apoio dos professores, nós temos um espacinho num dos laboratórios da faculdade para estar trabalhando. E, assim, eles nos ajudam num sentido administrativo, né, porque é uma exigência da universidade a gente ter professores orientadores para ser considerado uma entidade, mas na competição eles não podem nos ajudar. É um projeto todo nosso, então, do zero ao final, todo o desenvolvimento, prototipagem, montagem é por nossa conta. E para ver melhor o processo seletivo é só seguir as nossas páginas no Facebook e no Instagram que a gente vai estar divulgando por lá todos os detalhes quando eles ficarem prontos. Mais perguntas, pessoal, sobre a equipe, projeto? Se vocês também quiserem tirar alguma dúvida sobre a universidade, a gente está aí também. É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí na faculdade. Espero que vocês gostem. É uma, assim,
tipo, de verdade, eu pessoalmente gosto bastante aqui da facul, acho que o curso é super interessante, assim, a gente aprende bastante. E, bom, já surgiu uma outra pergunta aqui, vamos ver. A respeito de PDPD ou IC, eu vi na Rocket Design que eles fazem esse tipo de auxílio para o estudante pesquisar com a equipe. Vocês pretendem fazer isso também? No momento a gente está pensando nisso ainda, mas a gente estimula bastante isso. Justamente então, por exemplo, se tem alguma área dentro da Sirius que você tem interesse, por exemplo, eu faço parte do subsistema de controle e determinação de atitude. E eu estou na minha segunda iniciação científica, começando agora, justamente sobre essa área. Então, eu aproveito e aplico um pouco os conceitos da Sirius e consigo manejar isso também. Se é difícil conciliar as matérias com a participação em uma entidade. Eu acho que depende muito. Eu não acho que seja, assim, muito difícil da gente conciliar, porque a gente sempre preza que, por mais que o projeto da entidade seja super legal e que é bem importante ter uma participação ativa nela, a nossa graduação está sempre ali, né, em primeiro lugar, então, e também conforme vocês forem cursando aí os quadrimestres, vocês vão pegando, assim, uma ideia melhor de como que vai ser o ritmo de vocês dentro da faculdade, seja com a quantidade de matérias que vocês vão pegar. E vocês também têm a oportunidade de participar dos projetos de pesquisa, como, por exemplo, fazendo testes com os projetos da UF. Sim, isso entraria aí justamente no nosso subsistema de carga útil, que a nossa ideia é justamente que, anualmente, a gente selecione um projeto que tenha interesse, né, em integrar o nosso CubeSat, para a gente estar trabalhando com uma pessoa desse projeto, trazer, né, para a equipe aqui, para trabalhar com a gente, trabalhar na integração desse subsistema e para montar um projeto bem interessante, assim, né, porque é a partir da carga útil também, junto com as necessidades da competição, que a gente estrutura os outros subsistemas. Não sei se eu acabei respondendo, se era isso que você tinha perguntado mesmo. Qual o intervalo entre os processos seletivos? Bom, como a gente é uma equipe muito nova, não dá para exatamente a gente falar que a gente tem um intervalo definido ainda, né? Porque a gente só teve um processo seletivo até agora. Então, a gente ainda está vendo isso, mas a gente pretende que ele seja algo em torno de um processo semestral, ou seja, 2 vezes por ano. Então, a gente pretende que seja uma agora no final desse ano, por exemplo, e aí uma no meio do ano que vem, assim, porque daí é o tempo da gente também acomodar todo mundo que entrou na equipe, passar os conceitos básicos, acostumar todo mundo com a dinâmica dos projetos. Qual o Instagram da Sirius? Peraí, o Instagram da Sirius eu já vou pedir para alguém mandar aqui no chat para vocês seguirem. E é esse aí que o Rodrigo mandou, @sirius.ufabc. A Mariana mandou, não entendi muito bem como funcionam as disciplinas livres. São as mesmas das de opção limitada ou não tem nada a ver? Daqui na UFABC a gente tem 3 tipos de disciplina, né? A gente tem as obrigatórias, as limitadas e as livres. Então, por exemplo, vocês quando entrarem no BCT, ou no caso mais para frente, tiverem já a vaga na engenharia, as disciplinas livres vão ser, quer dizer, as disciplinas obrigatórias são aquelas que tem na grade de vocês, já demarcadas, então, tanto as obrigatórias do BCT quanto as da Aero, por exemplo. As limitadas, elas fazem parte de um grupo de disciplinas por exemplo, do seu curso específico. Então, por exemplo, ela não é uma disciplina obrigatória da engenharia aeroespacial, por exemplo, mas ela é um grupo de disciplinas que é ofertado pela engenharia aeroespacial. Então, ela entra como uma disciplina de opção limitada, e só que vamos supor que você já está na engenharia aeroespacial
e você pega uma matéria que ela é obrigatória do curso da física, por exemplo. Como ela não se encaixa nem como uma disciplina obrigatória, nem de opção limitada, ela vai acabar entrando como uma disciplina livre para você. É meio confuso mesmo esse esquema das disciplinas aqui, mas com o tempo vocês acostumam. Imagina, pessoal, mais alguma pergunta aí? Mais perguntas, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deu o nosso horário aqui. Se a gente acabou não respondendo alguma pergunta de vocês, ou se depois vocês pensarem em alguma coisa que vocês queiram comentar com a gente, perguntar, seja de processo seletivo, de como funciona a equipe, do como é o projeto, alguma coisa mais específica do projeto, para alguma área que vocês tenham interesse, a gente vai ter o maior prazer em responder. É só mandar uma mensagem para a gente lá no Facebook ou no Instagram, e a gente vai responder rapidinho para vocês. E, por favor, pessoal, sintam-se à vontade. Espero que tenham gostado. E muito obrigado pela presença aí, que foi uma experiência de muito aprendizado para a gente também estar aqui, porque é a nossa primeira participação na CIL também. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Valeu!